sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal sobre o projeto Casa Nova. Na verdade, na minha cabeça, quando programei a série, achei que fazia sentido terminar com o Empty House Tour, mas ao mesmo tempo queria fazer este vídeo de perguntas e ao mesmo tempo acho que ainda vou querer partilhar assim mais umas coisinhas, depois poderão ficar a saber. E portanto, como faz tudo parte do mesmo tema, acho que faz sentido continuar a utilizar o genérico desta série, porque assim é da maneira que vocês também conseguem localizar tudo no futuro, se estiverem a ver. Portanto, no vídeo de hoje eu venho fazer no fundo um Q&A. Pedi-vos para deixarem perguntas ao longo da série e particularmente no Instagram e portanto eu tenho aqui toda uma lista de perguntas que vocês me fizeram. Eu espero, no fundo, que isto seja apenas esclarecedor, caso vocês tenham curiosidade ou estejam a pensar fazer obras ou que estejam em processo de obras e precisem de uma opinião externa. Por isso, vamos então começar e eu vou começar com a pergunta que vocês mais me fizeram, assim de longe, que é: vais fazer house tour com a casa decorada? A resposta é sim, obviamente, mas eu sempre quis fazer um empty house tour para vocês terem assim uma visão mais básica, no fundo, de como é que está a casa. E acho sim que é importante mostrar como é que a casa está toda vazia num processo de pós-obras, porque assim vocês têm mesmo uma visão mais real de como é que ficou tudo. Mas malta, obviamente vou querer fazer muito uma tour da casa toda decorada, só que o processo de decoração é lento, malta, ok? É caro, é lento, eu mudei-me mesmo dias antes de ser decretado estado de emergência, ficou tudo fechado, havia lojas que davam para encomendar online, mas muitas em que não, e há coisas que uma pessoa precisa de ver assim e sentir fisicamente, e portanto a decoração está a decorrer neste momento, mas ainda está longe de estar finalizada. Portanto, eu acho que é uma coisa que eu prefiro mostrar quando já estiver toda pronta. Eu acho que não vou fazer assim uma série à volta disso, até porque já comecei e não gravei, e portanto acho que ia só ficar assim meio estranho. Mas se tiverem sugestões, digam aqui mais na caixa de comentários. Mas respondendo à vossa pergunta, óbvio, malta, claro que sim, quero muito, estou desejosa, porque só agora, ainda por cima os centros comerciais, é que estão todos abertos, vamos retomar em força com a decoração e novamente é um processo lento, há coisas que se for preciso demoram meses a chegar, portanto eu espero que, não sei, no último trimestre, pelo menos, até o final do ano, eu já tenho a casa assim toda decoradinha para partilhar com vocês. Outra pergunta que me colocaram é: estiveram há quanto tempo à procura de casa? E malta, nós não estivemos à procura de casa. Se tiverem visto o primeiro episódio, que eu espero que sim, vejam a série toda, nós não tivemos a procurar casa. Isto aqui, como eu disse nesse primeiro vídeo, era uma casa de família, houve a oportunidade de nós ficarmos com ela e nós não estávamos à procura, mas houve essa possibilidade. Era um bom investimento, tínhamos essa possibilidade e, portanto, avançámos com isso. E a casa é nossa, mas este processo de compra foi muito atípico, as condições de venda foram atípicas e, portanto, nesse aspecto, malta, não se baseiem no meu caso porque não é relatable. Foi um daqueles casos mais excepcionais, mas respondendo à pergunta, não, nós não estávamos à procura de casa, no fundo foi a oportunidade que veio até nós, salvo seja. E um bocadinho nesta onda, houve também quem me perguntasse: desde sempre querias comprar casa para transformar ou tinhas pensado em adquirir algo já feito? Eu sempre quis ter uma propriedade minha, ou seja, ter uma casa em meu nome, comprada, mas confesso que nunca tinha pensado muito nisso, mas lá está, houve esta oportunidade e compensava de facto comprarmos a casa e remodelar e portanto decidimos avançar com isso. Claro que depois, ao longo de todo o processo, e ainda agora eu penso, bem, eu acho que se um dia voltar a comprar uma casa, eu acho que me vou poupar este trabalhinho todo e prefiro comprar alguma coisa assim já feita ou que requeira alterações minor, em que não seja preciso câmaras, em que não seja preciso grandes transformações e remodelações que demorem bué de tempo. Por isso, respondendo mais concretamente à pergunta, não, nunca foi assim um sonho comprar uma casa para remodelar. Foi uma oportunidade que surgiu, mas se calhar um dia no futuro, se eu quiser mudar de casa e quiser comprar outra casa e poder comprar outra casa já agora, eu acho que prefiro comprar assim algo já feito. E também dando continuidade a este tema já agora, assim, uma pessoa faz assim, cria assim um fiozinho condutor de temas. Compensou em termos de preço comprar a casa antiga e remodelar? Tens algum arrependimento? Já vos respondi que sim, de facto compensava. Há muita gente com esta dúvida, é assim, vai sempre depender do preço com que vocês compram a casa e do preço de obra. Se eu agora vendesse a minha casa, eu ia lucrar com isso. A casa ficou muito mais valorizada, mas há sempre N fatores que influenciam, malta. Portanto, nunca é preto no branco, vai sempre depender. No nosso caso, compensava sim e, portanto, nós decidimos avançar com esse investimento. Se nós nos arrependemos, claro que não, porque é um ativo que é nosso, que fica, que
que um dia, se quisermos e sairmos daquela casa, podemos rentabilizar, podemos vender até se quisermos e, como vos disse, lucramos com isso. Portanto, não estamos arrependidos, pelo contrário, estamos muito felizes na nossa casinha. A próxima pergunta é: o que ficou menos bem conseguido? A única coisa que não ficou exatamente como eu queria, mas não foi assim por nenhum erro em particular, foi mesmo por uma impossibilidade estrutural, foi o facto de nós termos um pilar no fundo visível, que se calhar vocês não reparam ou não repararam no Empty House Tour, mas assim que nós entramos temos ali uma saliência que é tipo 1/3 do pilar estrutural que está assim saído da parede. Como vos falei, nós quisemos datar aquela parede que dividia aquela salinha da cozinha para fazer aquela área maior, open space. Para isso tínhamos de fazer um reforço estrutural que incluía 2 pilares assim e uma viga, e um dos pilares infelizmente não dava para enfiar todo na parede e tapar, e portanto ele ficou assim meio de fora, que idealmente isso não teria acontecido, não é? Estava assim toda tapadinha, a parede estava lisa, mas malta, és lucky I. Foi literalmente o que se pôde fazer, não era assim culpa de ninguém, era mesmo impossibilidade da parede, do prédio, da estrutura, enfim, não dava. Mas antes assim do que não poder de todo tirar aquela parede e, portanto, pronto. Outra pergunta também muito feita: já existe alguma coisa na qual te tenhas arrependido? E a resposta é não. Nós também só estamos assim há 3 meses na casa e a verdade é que esta casa também foi pensada com muito detalhe, portanto não há assim grande margem para dúvidas. Eu acho que aquilo que nós nos poderemos arrepender, mas não é bem uma coisa que não dê para voltar atrás, é instalarmos ar-condicionado. Nós fizemos já uma pré-instalação, portanto temos possibilidade de pôr ar-condicionado se nós quisermos. Não decidimos avançar com a colocação de ar-condicionado, porque ainda estamos assim a testar como é que é a casa no verão, principalmente, porque depois temos aquecimento central no resto da casa, mas eu diria que se houver algum arrependimento é esse, acho que afinal vamos mesmo querer pôr ar-condicionado e, portanto, temos de comprar depois as caixas e colocar, mas como já temos a pré-instalação feita, não é assim um arrependimento muito grande. A próxima pergunta: qual é a maior dificuldade durante este processo todo? A maior dificuldade foi, de longe, a Câmara de Lisboa. Isso foi, obviamente, a maior dificuldade. Foi uma dor de cabeça. Foram, aliás, mais de 1 ano, quase 2 de espera. Portanto, de longe que isso foi a maior dificuldade. Mas em termos de processo de obra, eu acho que foi timings, porque atrasou tudo bastante. Os timings não foram muito concordantes com as nossas expectativas. A próxima pergunta é: qual é a tua divisão favorita da casa? É assim, eu acho que tal como está a casa agora, eu diria que é a cozinha, porque realmente é a zona em que se vê uma maior transformação. Não tem nada a ver de como era antigamente e eu adoro de facto a cozinha e a área maior da casa. Agora, eu acho que a decoração também dita muito a zona favorita, portanto, eu especulo que quando a casa já estiver toda decorada e certinha, eu acho que se calhar a zona que eu mais vou gostar é a sala, porque no fundo a sala é ali uma zona vazia e tudo o que nós pomos é o que faz verdadeiramente a sala, enquanto na cozinha não é bem assim. E portanto, em termos de casa vazia, diria a cozinha, mas quando a casa estiver decorada, eu especulo que poderá ser a sala, mas depois veremos. Outra pergunta que eu também achei curiosa: ao deitarem as paredes abaixo, como fizeram com o chão? Tinham pavimento de sobra? Não tínhamos pavimento de sobra, mas quando nós nos desfizemos daquela salinha que se juntou à cozinha, essa zona era toda feita dos tacos de madeira com que a casa é feita. E, portanto, no fundo, tirámos dali para pôr nas zonas em que precisamos. Mas a verdade é que ainda temos tacos que nos sobraram, mas vamos guardar, porque a pessoa nunca sabe, às vezes pode ser preciso. Mas sobrou-nos ainda algum material. Não tínhamos sobra, mas agora sobrou-nos. Outra pergunta também muito feita: se tiverem filhos no futuro, como vão fazer? Pretendem continuar nessa casa? Como eu já vos falei também ao longo desta série, a casa só tem 2 quartos, não é? Um que é nosso e outro que é um bocadinho maior do que o nosso, mas que eu acho que vai dar para pelo menos 2 crianças pequenas, porque também eu acho que quando os bebés ou as crianças são muito pequeninas também podem partilhar quarto perfeitamente. Portanto, também não quero estar aqui a dar uma idade, porque eu sei lá, eu não faço ideia, mas eu acho que aquela casa, tal como ela está, e para ficar equilibrada, eu acho que resulta bem com 2 filhos assim pequenos. Portanto, eu gostava de ter mais 2 filhos, mas isto estou a falar agora que não tenho filhos, portanto não sei. Na altura em que achar que aquela casa já está pequena demais para nós todos, aí pensamos sim em mudar de casa. E esta aqui,
ou a pomos a alugar, ou vendemos se for preciso. Nós não nos queríamos desfazer desta casa, não só pelo valor emocional, é a nossa primeira casa, como por todo o trabalhinho que deu. Portanto, sendo um ativo, nós gostávamos de o rentabilizar, mas obviamente estamos longe de pensar nisso neste momento, porque não é a altura. Logo se vê no futuro. Se der para depois comprar outra casa e manter esta, ótimo. Se não, a pessoa vende, não é? Outra pergunta muito feita, provavelmente a segunda pergunta mais feita a seguir ao House Tour com a casa decorada. Quanto custaram as obras? Vamos esclarecer uma coisa. Eu vou partilhar com vocês quanto é que custaram as minhas obras, mas eu não quero que isto seja de todo representativo, porque isto vai variar tanto. Não se baseiem no valor das minhas obras para as obras que vocês querem fazer, porque nada neste caso é comparável. Vai variar com a área da casa, com o grau de obras que vocês querem fazer, com os materiais, com a empreitada, se querem carpintarias ou não, se precisam de fazer alterações estruturais. Portanto, é tudo variável. Não se baseiem, no meu caso, porque pode não ser de todo representativo para aquilo que vocês querem fazer. A minha obra, no total, rondou os 70 mil euros. 73 mil euros, para ser mais precisa. Foi caro. Foi muito caro. Acabou por ficar sensivelmente 730 euros por metro quadrado. E respondendo já a outra pergunta, a minha casa tem 100 metros quadrados brutos e líquidos tem cerca de 80 metros quadrados. Portanto, aí tem, foi de facto um grande investimento, mas foi um investimento que fez sentido para nós. Não era necessário nós termos feito um investimento tão grande, mas a partir do momento em que a casa é nossa e que é um ativo e que se calhar um dia dá para rentabilizar, nós quisemos no fundo investir para tirar o melhor partido daquela casa possível. Mas volto a repetir, não achem que isto é o valor standard ou base para qualquer obra, de todo. Há obras muito mais acessíveis, ok? E há obras que podem escalar. Nós recebemos orçamentos que, se fizer ao dobro deste valor. Portanto, até vai depender do próprio empreiteiro e dos fornecedores, malta. É mega relativo. E ainda nesta onda, houve quem perguntasse se conseguiste ficar no budget ou houve imprevistos. Malta, obras há sempre imprevistos. Eu não conheço um amigo ou um conhecido que tenha feito obras e que não tenha havido nenhum imprevisto. Há sempre imprevistos. Até porque na própria obra, às vezes há coisas, por exemplo, o pilar, achávamos que dava, mas depois na altura, olha, afinal não dá. Portanto, há sempre imprevistos. E muitas vezes isso acaba por refletir no próprio budget. Ou mesmo porque vocês mudam de ideias. Isso aconteceu-nos, por exemplo, na zona da sala de jantar, onde tem aquele aparador, nós inicialmente tínhamos pensado pôr também uma prateleira por medida por cima, para ser uma espécie de prateleira de apoio. E eles colocaram isso. E assim que nós vimos, pensámos, afinal não gostamos e, portanto, mandámos retirar, mas isso implica mais trabalho ainda, não é? E, portanto, essas coisas, essas mudanças de ideias ou esses imprevistos, coisas assim, implica muitas vezes nós pagarmos mais por isso. Portanto, sim, o budget ultrapassou aquilo que nós tínhamos em mente, mas também não foi assim tanto, mas imprevistos contem com isso. A próxima pergunta, onde achas mais importante investir? Honestamente, eu acho que o que faz toda a diferença numa casa é acabamentos e provavelmente a zona da cozinha e casas de banho. Eu acho que isso é o que mais valoriza, mais vende uma casa e, portanto, eu acho que vale a pena sim investir em bons materiais, principalmente no que toca à cozinha, casa de banho e acabamentos em geral, tipo rodapés ou mesmo o chão. Ou seja, investir na empreitada, num bom empreiteiro e em materiais. E por último, e para terminarmos este vídeo, uma pergunta que eu gostei muito, que é lições ou cuidados a ter para quem esteja agora a remodelar a casa. Acho que é preciso uma boa dose de paciência, porque lá está, há imprevistos e mudanças de ideias e há coisas que não correm como nós achamos que vão correr e provavelmente vai haver atraso de uma semana, 2 semanas, ou porque depois há quarentenas pelo meio e isso atrasa. Felizmente, a nossa casa ficou pronta antes disso. Mas tivemos muitas chatices nesse campo e, portanto, eu acho que para quem está a fazer grandes remodelações como eu fiz, é preciso uma boa dose de paciência e se calhar gerir um bocadinho melhor as expectativas. E outra coisa que também acho que é fundamental e que, a sério, não deixem de fazer, seja uma obra grande como a minha, seja uma obra pequena, acho que é muito importante vocês fazerem um contrato de obra, no fundo, para vos proteger, não é? Para estar tudo assim discriminadinho e vocês não correrem risco de serem enganados ou de um empreiteiro fugir com o vosso dinheiro. Infelizmente já ouvi casos assim, não foi o nosso, mas já ouvi histórias assim horríveis. Portanto, um contrato para estar tudo ali, as
esmiuçadinho e vocês também estarem protegidos, mas principalmente o que eu acho que também deve estar nesse contrato é timings de finalização de obra. É muito importante para a coisa não descambar e acho que é o tipo de coisa que também deve haver penalização caso o período de obra não tenha terminado naquele tempo, não é? Porque às vezes as pessoas estão numa casa arrendada e têm de sair daquela casa e depois não têm para onde ir porque a obra não está terminada. Tenho amigos que infelizmente tiveram nessa situação e portanto acho muito importante haver ali um timing escrito em contrato também para as coisas apressarem e não haver chatices. E para além disso, também acho que é importante haver no contrato ali uma cláusula de erros e omissões, porque às vezes durante a obra há coisas que foram mal feitas ou que estava no projeto uma coisa e depois a execução ficou outra coisa e que não é um erro naturalmente vosso e se calhar vocês não têm de pagar por isso. Estão a perceber? Acho que é importante essas coisas estarem escritas e no que toca a omissões, é às vezes fazerem coisas que não estavam, se for preciso, em projeto e que foram feitas sem o vosso consentimento. Também já soube de coisas assim e que não é bonito e, portanto, convém essas coisas estarem assim todas discriminadas para vocês também se protegerem e correr tudo bem e não haver grandes chatices, porque obras em si é sempre um período, por um lado é bom, mas por outro é chato, porque pronto, enfim. E portanto, acho que não perdem nada em ter assim um contrato para garantir que está tudo certinho e que ninguém se chateia. Portanto, é isto para este Q&A. Espero não tenha ficado gigante, mas pronto, eu percebo que haja dúvidas neste campo, até porque acho que não há muita gente assim a falar destas coisas. Mas se tiverem ainda assim mais alguma dúvida, deixem aqui em baixo na caixa de comentários para poder ver e responder. E é isto para este vídeo. Obrigada por terem assistido. Um beijinho a todos e até ao próximo vídeo aqui no canal.